Bom dia, graça e paz. 8º dia da nossa campanha. Como ter uma relação íntima com o Espírito Santo, ainda buscando encontrar as evidências de que nós merecemos essa relação de intimidade com o Espírito Santo de Deus. O tema de hoje é: quem somos nós para Deus? Somos os filhos do rei, ou seja, príncipes e princesas do reino e sacerdotes reais. O estudo de hoje ele foi baseado na ministração do apóstolo Lamartine Possela, chamado Vida Sobrenatural, no YouTube, e nos estudos da pastora Sheila Viana, postado no seu blog Entendendo o Sacerdócio Real. Jesus ensina na oração do Pai Nosso que chamemos o reino de Deus na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois ele diz: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ele nos diz que Deus tem um reino. Se Deus é rei, nós somos os filhos do rei, portanto somos príncipes e princesas. Ele nos orienta a pedir o reino na terra. Isso significa que é possível ter o reino na terra. Em Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Para que o reino se estabeleça na terra, Deus precisa de mim e de você. Ele depende de nós. Precisamos ter esse entendimento. Sem o entendimento, não vamos usufruir de uma vida sobrenatural. O entendimento se dá quando conhecemos a palavra de Deus. Os propósitos de Deus e o coração de Deus está na sua palavra. O apóstolo Lamartine Possela faz uma colocação bem interessante. Ele diz que a palavra de Deus, do início ao fim da Bíblia, é um relato do que Deus pensa e quer para o mundo e como ele vai fazer para que a sua vontade seja estabelecida. Ele diz que de Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus revela Deus, o rei, o seu reino e a sua família. Segundo as Escrituras, Deus é rei e nós, seus filhos, somos príncipes. Em Gênesis, Deus cria o homem e diz a ele: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. No hebraico, dominai significa reinar. Temos um chamado real aqui na terra. Quando entendemos o conceito de reino, passamos a ter autoridade e o mundo em torno disso começa a se transformar, pois o sobrenatural começa a entrar na dimensão do natural. Pedro diz que somos nobres, somos sacerdotes real. Vocês, porém, são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando estamos cumprindo o reinado de Deus, ele nos confere um título de nobreza, sacerdote real. Todas as vezes que a Bíblia fala de reino, ele fala também de glória. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente das guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, capítulo 24, versículos 7 a 10. Esse trecho é uma profecia de que quando Jesus viria a ressuscitar, né? E ele ressuscitou e entra nos céus como Rei da Glória, recebido não mais como escravo, mas como rei. O Deus que servimos é rei, o nosso chamado é real, o nosso sacerdócio é real. Nós somos o reino de Deus na terra e precisamos viver destas leis. Quando estamos sob a lei de Deus, nada nos detém e o sobrenatural acontece. Lembra-se como era com Israel? Todas as vezes que eles saíam das leis de Deus, as nações vizinhas dominavam sobre eles. O propósito de Deus na terra é estabelecer o seu reino, que será estabelecido através dos seus súditos, que são todos reais. Nós somos os súditos de Deus. Pedro nos diz que não existe mais divisão entre sacerdote e povo de Deus.
todos que são povo de Deus são sacerdotes. Sacerdote é a pessoa que estabelece uma relação com seu Deus, de louvor, de adoração, de obediência, e levam pessoas a esse Deus sem precisar de intermediário. Ou seja, todos que creem em Jesus são sacerdotes. No Antigo Testamento, o acesso ao Pai era muito restrito. Só os sacerdotes podiam servir a Deus. E só o sumo sacerdote podia ir até a sua presença uma vez ao ano. Mas Jesus morreu na cruz e nos deu um novo tempo. O sacerdócio, que era exclusivo da família de Arão, herdado pelo sangue familiar, passou a ser acessível a todos os chamados e herdados agora pelo sangue de Jesus, que abriu os céus para nós. Olha o que diz em Mateus 28, dos versículos 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus resgatou a autoridade e enviou discípulos para o reinado na terra. Esse reinado é o meu e o seu sacerdócio pleno. Para isso precisamos ser aperfeiçoados no plano espiritual, para que o nosso plano natural tenha prosperidade plena. Eu quero orar por nós. Rei da Glória, mais um grande motivo para queremos ter intimidade com o seu Santo Espírito é sabermos que fazemos parte da sua família real. Somos príncipes e princesas do seu reino. Somos sacerdotes reais. Graças te damos por permitir que seu Filho amado tenha nos dado a dádiva de hoje podermos falar diretamente com o Senhor, sem rituais, sem dia e hora marcados, só abrir a nossa boca e falar. Herdamos isso pelo sangue de Jesus. Sabemos também que junto com a posição de realeza vem as responsabilidades. Então pedimos a ti, Paizinho, que nos abra a mente, os olhos e os ouvidos, a fim de que venhamos a aperfeiçoar o nosso espírito, para exercermos um sacerdócio pleno, louvando-te, adorando-te, obedecendo-te e fazendo discípulos por onde andarmos. Assim o teu reino virá sobre nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia maravilhoso nos espera, agora certos de que somos realezas do reino de Deus e, portanto, merecedoras de uma relação íntima com o Santo Espírito de Deus. Usufrua da presença dele em você, neste dia. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.